Ok, boa noite. Tudo bem? Meu nome é Guilherme Ralph. A gente é lá da UFMG. Aqui eu estou com dois alunos que são membros da equipe de robótica Autobots. Nós somos do grupo de pesquisa macro, que trabalha com mecatrônica, controle e robótica. Okay? A ideia hoje aqui é falar um pouco do que a gente faz de pesquisa lá na UFMG nessas áreas, mostrar alguns trabalhos e depois o pessoal da Autobots vai apresentar o que eles fizeram nas últimas competições que a gente participou. Bom, essa daqui é a nossa antiga foto, faz mais ou menos 6 meses atrás. Não estão todos aqui, mas nós somos mais ou menos, somos 6 professores, em torno de 40 alunos, tanto de mestrado, doutorado e, bueno, alunos de graduação e tudo. Ok, bueno, a ideia aqui é falar mais de robótica do que mecatrônica e controle em si. Então, a gente passa o que é robótica. Okay? Robótica, se a gente pensar no sistema robotizado, ele vai ser composto de uma parte mecânica, okay? Onde essa parte mecânica ela é realmente aquela parte que se move no ambiente, e para a gente conseguir conhecer, a gente tem que partir de um modelo, partindo desse modelo a gente tem que tentar construir esse veículo, e após obtido essa construção da parte mecânica, a gente parte a parte eletrônica, parte para implementar a eletrônica do sistema, colocando atuadores, colocando sensores, que vão depender do tipo de missão que a gente venha querer desenvolver, bem como de um computador embarcado, que pode ser um Arduino, pode ser uma Raspberry, pode ser o computador embarcado que vocês queiram, até mesmo um próprio notebook que a gente possa colocar dentro dele. Instrumentado o nosso sistema, a gente tem que agora implementar um certo grau de inteligência. Para isso a gente vai para a parte de ciência da computação, onde a gente pode desenvolver algoritmos reativos, a parte de visão computacional, algoritmos que vão trabalhar com detecção de obstáculos, etc. Dado que a gente quer que o veículo realmente tenha um certo grau de autonomia, a gente precisa também implementar sistemas de controle. Esses sistemas de controle vão depender do tipo de modelagem que a gente vem usar. Se é um comportamento dinâmico, a gente simplesmente está baseado em um comportamento cinemático de um sistema. A gente parte a desenvolver sistemas que vão dirigir, vão guiar esse veículo, ou em terra, ou em ar, ou veículos subaquáticos. Bueno, composto desses 4 itens, a gente tem um sistema robótico. Okay? Se a gente tiver mais de um robô, a gente passa a ter sistemas múltiplos robôs, sistemas de swarm, que seriam enxames de robôs, entre outras configurações. Então, baseado nessas ideias de sistemas robóticos, lá dentro do grupo de pesquisa macro, a gente desenvolve algumas linhas de pesquisa, tanto em robótica aérea, robótica cooperativa, robótica manipuladora, a parte de robôs terrestres, manipuladores acoplados tanto em plataformas terrestres quanto em helicópteros, a gente também vem desenvolvendo trabalhos, quanto na parte de humanoides. Eu vou apresentar alguns dos resultados que a gente obteve nos últimos anos, e depois eu vou dedicar mais um tempo à parte de robótica aérea, mostrando como é o desenvolvimento que a gente fez de um veículo que a gente tem lá dentro da UFMG. Bom, na robótica aérea a gente vem trabalhando com um problema de transporte de carga. Esse é um veículo, aqui está simplesmente um desenho CAD dele, mas ele já está construído. Justamente a ideia dele é transportar cargas, pode ser cargas perigosas, ou a gente pode, por exemplo, fazer coleta de resíduos, como está tendo num problema Samarco lá em Mariana, ou levar sensores embarcados para a detecção de metais, ou mesmo de minas terrestres, entre outros. Bueno, como resultado preliminar, a gente tem esse vídeo. É um helicóptero quadrirotor, acho que vocês já devem conhecer esse tipo de helicóptero. Okay? A gente detecta, usando visão, essa carga que está pendurada aqui, e a gente quer que o robô siga uma determinada trajetória. Depois de seguir essa trajetória, ele aterriza. Então vamos dizer que ele estaria tentando percorrer um certo caminho para que pudesse ser um campo cheio de minas. Okay? Bueno, depois eu vou voltar mais um pouco na parte de robótica aérea.
Então agora eu vou mostrar alguns trabalhos que a gente desenvolveu em robótica móvel. Nessa parte de robótica móvel, existem vários problemas, um deles que a gente... Vamos ver se passa aqui. Ops, só um minuto aqui que deu um probleminha aqui no vídeo. Então, esse daqui é um veículo minimage, não sei se vocês já ouviram falar, tem as competições de corrida minimage que o pessoal de mecânica trabalha. A gente pegou um veículo desses e automatizou ele e projetou ele para seguir uma trajetória, no caso aqui, uma trajetória desse tipo, de forma autônoma, o que a gente passa para ele uma trajetória de referência, através de odometria e medições via GPS, a gente consegue saber a posição do veículo com relação a essa trajetória. Então a gente tenta regular e mantê-lo sobre a trajetória. Esse é um trabalho de uns 5 anos atrás. Okay? Como vocês podem ver, não tem nenhum piloto dentro. A gente usa algumas técnicas de controle baseadas em predição. A gente tenta enxergar como se vocês estivessem pilotando um carro. A gente enxerga o que a gente quer fazer. Então a gente toma uma decisão em vez de estar sempre olhando para o pé, como existem outras técnicas. Bueno, além desse trabalho com veículo autônomo, não sei se vocês já ouviram falar do Segway. Isso daqui seria um Segway autônomo, ok? A ideia aqui é tentar seguir uma trajetória e mantê-lo parado. No caso aqui, o que eu estava fazendo é simplesmente batendo nele para provar a capacidade dele de rejeitar certos distúrbios que ele possa sofrer. Ok? Bom, tudo isso está baseado em várias estratégias de controle que não vem em questão a gente discutir aqui, é mais a parte da aplicação realmente. Bueno, outras que agora está bem longe aqui, vamos ver se... Outra parte é a parte de manipulação. Dentro dessa área de manipulação também entra a parte de robótica médica. Aqui é um trabalho desenvolvido pelo professor Bruno Adorno. A ideia é que a gente conseguir inserir com uma agulha e através de um manipulador a gente ir trabalhando dentro de vamos dizer, do tecido humano. Ok? Aqui vai explicando o que é a ideia. Tem é como se fosse uma gelatina, ok, nesse experimento que reproduziria a gordura humana. E o manipulador ele vai trabalhando com movimentos circulares para conduzir aquela agulha até onde ele queira. Agora só vamos esperar aqui. Então, aqui a gente tem o manipulador, aqui seria a agulha, ok? Aqui está o manipulador, aqui está aquela gelatina que eu comentei com vocês. Com esses movimentos circulares, ele consegue conduzir essa agulha por esse caminho que vai sendo planejado online. Okay? E a ideia aqui é justamente que ele passe entre esses tecidos, vamos dizer que são tecidos que a gente não quer danificar. Ok. Bueno, outro trabalho que a gente vem desenvolvendo, a parte de robótica cooperativa. No caso desse trabalho que a gente vai ver aqui, que a gente desenvolveu em cooperação com o pessoal do MIT, esses dois robôs, eles não têm informação do outro, a única informação que eles têm é da caixa, ok? E eles cooperam entre si para transportar a caixa de um obstáculo de uma posição para outra. Aqui, para ver a cooperação, quem está conduzindo a posição da caixa seria como se tivesse uma pessoa através dessa luva, envia comandos de posição da caixa, que os dois robôs passam a ter conhecimento e ele acaba conduzindo, transportando os dois em cooperação, transportando esse veículo, esse objeto. Ok, bueno. Agora eu vou passar aqui a parte de humanoides. Aqui também é colaboração entre humano e robô. Okay? É um trabalho também desenvolvido com o professor Bruno. A ideia aqui é mostrar que o humano ele pode colaborar de uma forma bastante amigável com um certo robô. No caso aqui, a gente vai ver que o robô vai servir água para o... Aqui parou... Ah, não, ok. Então a ideia é que
dado o conhecimento da posição do braço da pessoa, o robô consiga detectar onde está o copo, e com essa detecção de onde está o copo, ele sirva água ou ele conduza algum certo objeto para o usuário, né? Então, essa ideia de interação humano-robô, ela é bastante utilizada na parte de robótica assistiva para pessoas deficientes ou pessoas idosas. É uma área da robótica bastante interessante. Um robô parecido com esse, se não me engano, vocês viram numa palestra de hoje ou de ontem, que era o... Como é que é o nome do robozinho aquele que apareceu? O Now, exatamente. Como? XL, exatamente. Então aqui a gente vê o robô, o único conhecimento que ele tem é da posição do braço da pessoa, e se começa a mover o braço, o robô tenta seguir a posição do braço da pessoa. Ok? Bueno, aqui o que eles vão fazer, eles estão cooperando justamente para uma ideia de movimento passivo, ou seja, o humano ele empurra o braço do robô através de um objeto e o robô ele recebe de forma bastante suave esse movimento. Agora eles vão pegar esse tubo e os dois vão fazer movimentos coordenados para transporte desse tubo. Vocês podem perceber que um robô desse tipo, ele teria realmente força para machucar o humano, mas baseado em técnicas de controle e a parte de localização do movimento, ou detecção do movimento, a gente consegue ter movimentos bastante suaves. Okay. Bueno, só seguindo aqui. Então, a outra parte da palestra que eu queria falar para vocês é justamente a parte de projeto de Vantes. O que é um Vante? Para que serve um Vante? Okay? Depois eu vou falar desse projeto Provante, é um projeto que a gente está desenvolvendo em cooperação com a Federal de Santa Catarina. Okay? E a gente vai mostrar as etapas que a gente faz para realmente chegar num Vante. Tem diferentes missões, a gente pode ver aqui a parte de transporte de carga, a parte já de quadrorotores com ângulos inclinados, ok? E eu vou mostrar um pouco do que a gente já tem resolvido aqui. Ok, então o que é um Vante? Vante é a sigla de veículo aéreo não tripulado, ok? Do ponto de vista de robótica, ele incorpora diversas áreas de conhecimento, a parte de aerodinâmica, a parte de teoria de controle, toda a parte robótica, que entra a parte de modelagem mecânica, a parte de detecção de obstáculos, localização, a parte de visão computacional. Como a gente tem diferentes tipos de sensores dentro de um veículo desse tipo aqui, a gente tem que trabalhar com técnicas de fusão sensorial, ou seja, combinar diferentes informações para obter aqueles dados que são necessários para realizar uma determinada tarefa. E por fim, prototipagem rápida. Não sei se vocês se lembram do Vante anterior. Todo esse Vante aqui ele é impresso com impressora 3D. Okay, então, claro, tem peças aqui que poderiam ser utilizados outros materiais, mas a gente resolveu fazer todo ele prototipado usando impressora 3D. Depois, mais tarde, a gente vai ver um pouco mais dele. Ok? Bueno, então seguimos. Aqui a gente viu o que é um Vante, a gente vai ver para que serve um Vante. Se a gente pensar num veículo aéreo autônomo, que é do ponto de vista que a gente trabalha em robótica, a gente quer que o veículo seja realmente autônomo, ou seja, não seja pilotado por uma pessoa, a gente passe uma missão e ele seja capaz de realizar essa missão com um determinado grau de autonomia. A gente pode ter tarefas de busca e resgate, pensem por exemplo, tem um incêndio florestal, tem uma pessoa perdida ou que está dentro da floresta e começa esse incêndio, a pessoa não tem como sair, então ela mandaria um sinal de celular ou alguma coisa do gênero e a gente conseguiria tentar buscar essa pessoa na floresta e tentar levar algum tipo de suprimento. Daí entra toda essa parte de transporte de equipamentos e suprimentos. No caso de equipamento, poderia ser, se uma pessoa está tendo um ataque cardíaco, poderia levar algum desfibrilador e equipamentos desse tipo. Uma outra área que está bastante em desenvolvimento, tanto na indústria quanto na área acadêmica, é a parte de agricultura de precisão, ou seja, a detecção de pragas numa dada plantação, a parte de pulverização, ou se não o próprio mapeamento do terreno para saber a melhor maneira de semear aquele terreno.
Toda a parte de monitoramento e vigilância, bueno, a gente viu agora tanto na Copa do Mundo que teve em 2014 quanto esse ano nas Olimpíadas, existiam bastante, principalmente os quadrirotores, que eles eram utilizados para monitoramento de multidão, da entrada dos estádios e dos ambientes onde tinha muita gente. Essa parte de vigilância, para vigilância de fronteiras. Então, bueno, a gente vê aqui que existem diferentes aplicações e cada vez vem surgindo mais formas ou usos que se dá para esse tipo de veículo. Ok? Bom, então, dado que a gente falou o que é um VANT, para que serve, a gente vai agora falar de que tipos de VANTs, de veículos aéreos, que a gente costuma encontrar tanto na indústria quanto na área acadêmica. Os mais comuns são esses três aqui, que são aviões, ou seja, aviões de asa fixa, helicópteros, ou seja, dessa configuração aqui que a gente tem o helicóptero na sua forma padrão, ou os próprios multicópteros, ok? Tem helicópteros com 4 rotores, com 8 rotores, com 6 rotores, vocês encontram das mais diversas configurações. Mas se a gente pensar nas capacidades, nas habilidades que cada um desses VANTs eles nos dá, eles são limitados dependendo do tipo de missão. Por exemplo, um veículo aéreo de asa fixa, ele só pode decolar na horizontal, ou seja, ele depende de uma certa pista para conseguir decolagem, igual ele não consegue ficar pairado no ar, ou seja, ficar monitorando uma certa ocorrência. Mas se nós juntarmos justamente com o que os helicópteros têm, que é justamente essa parte de pairar no ar, decolar e aterrissar na vertical, combinando essas duas configurações, a gente entra nessa terceira configuração de VANTs, que são os tilt-rotores. Qual é a ideia de trabalhar com os tilt-rotores? Justamente a gente conseguir decolar e aterrissar na vertical e a gente conseguir alcançar longas distâncias de forma mais rápida que a gente conseguiria com esse tipo de aeronave aqui. Okay? E é justamente com isso, com esse tipo de aeronave que a gente vem trabalhando ultimamente. Ok? Bueno, então, só para vocês terem uma ideia de como é que está o estado de desenvolvimento desse tipo de aeronave lá no FMG. Inicialmente, lá em 2012, 2013, a gente desenvolveu esse cara aqui. Era simplesmente um robô aéreo, não tem nada de aerodinâmico, na parte de aeroespacial a gente esqueceu. Era mais para ser um robô, para a gente testar algoritmos de controle, a parte de localização usando visão e etc. Depois disso, a gente partiu uma parte de torná-lo mais robusto, também sem nenhuma característica aerodinâmica. A gente projetou esse cara aqui. Esse cara realmente ele tem os motores bem mais potentes, que nos permitiu realizar tarefas de transporte de cargas diversas. Só que dado que esses dois aqui eles não nos permitiam alcançar distâncias com uma velocidade elevada, a gente começou a incorporar superfícies aerodinâmicas. Com essas superfícies aerodinâmicas, por exemplo, esse cara aqui a gente conseguia voar em voo de avanço até 6 metros por segundo, mas dado que a gente tem a resistência do ar, a gente inclinava demais os rotores para compensar essa resistência do ar. Quando a gente inclinava, a gente perdia a sustentação e o helicóptero caía. Colocando só essas duas superfícies aerodinâmicas, sem ter asa, a gente conseguiu passar de 6 metros por segundo, nesse caso aqui, para 20 metros por segundo com esse cara aqui. Okay? Esses dois já estão em funcionamento. Esse daqui a gente está construindo, ele já está todo projetado. A gente está já na fase de impressão das peças 3D e confecção das superfícies aerodinâmicas. E esse daqui é o que a gente vai começar a trabalhar a partir do ano que vem. A ideia desse, justamente considerar a asa, é conseguir alcançar velocidades até 40 metros por segundo, dada a sustentação que as asas vão nos dar. Okay? Então a gente vai ter capacidade de decolar e aterrissar na vertical e alcançar um determinado ponto em uma alta velocidade. Qual é a missão que a gente definiu com esse cara aqui? Em contato com o SAMU. O SAMU vocês conhecem, né? Ou seja, serviço de emergência que a gente tem. A ideia é que o SAMU transporte VANTs desse tipo dentro das ambulâncias e vamos dizer que a gente chegue num ambiente que a ambulância não consegue mais ter acesso, mas sabe que tem alguém lá. Então a gente vai soltar esse VANT, ele vai decolar bem facilmente num ambiente restrito, ou seja, sem pouco, como se fosse aqui, a gente teria que decolar na vertical, e ele vai tentar chegar o mais rapidamente àquela vítima que está precisando de atendimento. Ok? Bueno, baseado nesse daqui, a gente
para chegar neles, a gente parte de várias etapas de projeto. Okay? Como é que são definidas essas etapas de projeto? Inicialmente, a gente, para fazer a fase de planejamento, a primeira coisa que a gente faz é definir a missão. Não existe como construir uma aeronave sem a gente ter uma missão. Porque não tem como a gente conseguir a melhor aeronave para todas as missões. Então, cada aeronave é específica para um tipo de missão ou para o máximo alguns tipos, mas não todos os tipos de missão. Dado que a gente definiu a missão, a gente começa a planejar a forma de execução desse projeto. Feito isso, a gente parte primeiro para especificações não funcionais, especificações funcionais que o AV vai ter que realizar. Por exemplo, a velocidade máxima que ele vai poder alcançar, qual é a máxima carga que ele vai poder transportar. Okay? E com essas definições, a gente parte para a fase de projeto. Tanto o projeto preliminar quanto o projeto avançado. Okay? Feito o projeto aerodinâmico e mecânico da aeronave, a gente começa a trabalhar com a arquitetura do sistema que vai ser embarcado dentro daquele Vant. Tanto a arquitetura de hardware quanto a arquitetura de software. Quais sensores vão ser necessários, que tipo de atuador que a gente vai utilizar. Dado as missões que a gente vai ter, a gente vai precisar de algoritmos muito mais complexos que vão demandar sistemas embarcados computacionais com maior custo, maior processamento, okay? E tudo isso vem nessa fase. Dado que a gente já definiu qual arquitetura embarcada e de hardware e software que a gente vai embarcar, a gente documenta tudo e começa a outra parte, que é a confecção dessa aeronave. A partir da confecção, a gente parte a parte de primeiros testes, de testes iniciais, e, por fim, a parte de validação. Okay? Então, basicamente, para ter um Vant naquelas configurações que eu mostrei anteriormente para vocês, a gente tem que passar por toda essa fase de forma metódica para evitar erros de projeto e retrabalho que a gente possa ter. Ou seja, normalmente vai ocorrer retrabalho, mas a gente, passando por todo esse desenvolvimento, a gente acaba minimizando ou diminuindo, dado que a gente não tem um problema de otimização, a gente diminui os riscos que a gente possa ter na fase de projeto. Ok? Bom, então, como eu falei, a primeira etapa é missão. Então, aquele primeiro Vant que eu falei, que a gente desenvolveu em 2012, 2013, a missão dele era isso daqui. Dado o campus, que inicialmente ele foi desenvolvido lá na Federal de Santa Catarina, dado o campus da UFSC, a gente definia via Google Maps waypoints por qual o Vant tinha que passar, via uma estação base, uma estação remota, e esses waypoints eram passados via comunicação wireless para o tilt rotor. Com todo o sistema embarcado implementado aqui, ele tinha que seguir essa trajetória e completar essa missão. Então aqui a gente tem um resultado que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se... Bom, antes de mostrar o resultado, só mostrar a arquitetura que a gente utilizou e vem utilizando no Vant. A gente tem duas plataformas embarcadas, uma de baixo nível, onde recebe todos os periféricos, ou seja, a gente tem uma Discovery que roda um ARM Cortex M4, aí a gente entra com todos os sensores e atuadores e faz a parte de filtragem dos sinais. E essa Discovery, esse ARM Cortex M4, eles comunicam com uma BeagleBone. A BeagleBone roda um ARM A8, é um processador de um core, onde aqui a gente vai rodar a parte de controle e estimação e localização do veículo no espaço. O que a gente usa de sensores aqui? Atualmente a gente está usando uma unidade de medição inercial. Essa unidade ela nos dá medida de aceleração do veículo, aceleração linear, de velocidade, o quanto o veículo está rotacionando em torno dos 3 eixos, dado que está voando no espaço, ok? E e mais um magnetômetro para nos dar a posição estática com relação aos 3 eixos. 3 eixos, eu digo movimento em X, movimento em Y, movimento em Z. A parte disso, a gente usa também uma câmera, dado que a gente também estava tentando transportar uma carga. Então, com a câmera lá apontando para baixo, a gente conseguia localizar, localizar a carga com relação ao Vant, e assim a gente conseguia fazer um transporte seguro de carga. Não sei se você se lembra daquele primeiro vídeo que eu mostrei do quadrirotor transportando. Aqui lá a gente já levava em conta a posição da carga na malha de controle.
Se vocês pegarem, eu peguei uns 2 meses atrás o Vant para controlar com o joystick. No caso do quadrorotor, o joystick é um iPad ou um celular. Controlando eu com a carga balançando, eu não consegui controlar o Vant. Porque a carga começa a balançar, eu tento reagir, a carga balança até que o Vant cai. Então, o controlador automático, eu digo que, pelo menos com relação a mim, os pilotos automáticos que a gente faz são muito melhores que eu como piloto. E eu diria que tem que ter um piloto muito experiente que consiga transportar uma carga sem que a carga derrube o Vant. Okay? Bom, a parte da câmera, a gente tem a parte de comunicação com uma estação base, a parte de ultrassom, justamente para a gente ter uma medição em baixa altitude com relação ao solo. E, claro, um receiver que a gente tem que ter uma forma de desligar o Vant quando ele estiver executando uma missão. Bom, então, voltando agora para o... Se passar. Então, esse aqui é um vídeo. O que a gente controla aqui, claro, inicialmente a gente sempre bota toda essa parte de proteção. Se vocês querem ter uma ideia, cada motorzinho desse aqui levantam até 3 quilos. Então pensem a gente colocando um dedo nisso daí, basicamente a gente fica sem dedo. Okay? Então, para vocês terem uma ideia, eu trabalhei com motores que levantavam 400 gramas e já a batida do motor que levanta 400 gramas já machucava. Esses rotores levantando 3 quilos, eles decepam uma mão ou decepam um dedo. Aqui a gente está controlando a altitude, a orientação e tem ali numa malha externa, dado que a gente está num ambiente fechado, não dá para usar o GPS, a gente não tem nenhum sistema de visão que possa localizar o veículo no ambiente. A gente tem esse cara simplesmente dizendo, ó, vai mais para frente, vai mais para o lado, mas realmente quem está controlando o sistema é o sistema de controle embarcado no veículo. Okay? Além disso, a gente projetou um sistema que fosse robusto a perturbações. Então vamos pensar que esse cara que está batendo no Vant, ele realmente está simulando o efeito como se fossem rajadas de vento, perturbando e levando o Vant para um lado, e a gente pode ver que ele bate e logo o Vant volta a se recuperar e se manter estável. Bueno, isso era sem transporte de carga, ok? A segunda missão que a gente passou foi justamente preparar uma missão, ou propor a missão de transporte de carga, dado que a gente queria transportar medicamentos e suprimentos para pessoas em situação de risco. E a gente pensou tanto num Vant só transportando uma carga, quanto múltiplos Vants transportando uma carga. O resultado que eu vou mostrar para vocês aqui é de um Vant, está em simulação. Alguns de vocês devem conhecer esse simulador, se chama Gazebo. É um simulador bastante realista. A ideia dele, todo o projeto do Vant foi feito num programa CAD, no caso o SolidWorks, e a gente pegou e importou esse projeto CAD para dentro do Gazebo. E isso faz com que a gente tenha em conta todas as nuances da modelagem mecânica, sem simplificações que a gente faz para projeto dos algoritmos de controle ou estimação, etc. E aqui ele estava seguindo uma trajetória do Vant enquanto mantinha estável a carga aqui. Ok. Bueno, então, da parte de projeto por Vant, eu queria mais era passar essa ideia do que a gente vem fazendo e mostrar o que se faz lá na UFMG de ponto de vista de pesquisa na área de robótica. Agora eu vou chamar 2 alunos. Eles são membros da equipe de competição em robótica Autobots. Só passar aqui. A ideia que a gente tem, a Autobots, ela é uma equipe de competição vinculada ao grupo de pesquisa macro. A ideia é que a gente desenvolva pesquisa na área de robótica, mas sempre com um fim pensando em algum problema que as competições que existem, tanto no Brasil quanto no mundo, colocam. Então eu vou chamar agora o Pedro Blanc e o Rafael. Eles vão contar um pouco do que a gente vem fazendo desde 2013 até agora aqui na parte de robótica e competição. Obrigado, Guilherme. Eu sou Pedro. Eu sou Rafael. Nós somos a equipe Autobots, como o Guilherme falou, né? E nós competimos numa categoria I3E Open. E
E nós competimos como parte da competição brasileira de robótica e competição latino-americana de robótica. A gente queria aqui trazer hoje para vocês, falar um pouco do projeto de 2 robôs nossos que nós trabalhamos ano passado e falar um pouco sobre a construção deles e como que a equipe se organiza para a gente conseguir fazer isso. Antes da gente partir para a parte do I3E Open, nós queríamos só apresentar aqui. Aqui temos alguns dos nossos membros atuais, alguns membros antigos, e eu gostaria de frisar também a importância do trabalho em equipe, porque isso é algo bem filosófico, é uma filosofia que a gente adotou em todas as formas do nosso trabalho na equipe. A gente queria também mostrar para vocês alguns dos nossos outros membros que estão ali do Autobots. Peço para vocês levantarem aí. A gente tem o Brian, a Bianca, acabou de sentar aí, Rodrigo e o Josué. Como o Blanc acabou introduzindo também, nosso principal trabalho na Autobots é em relação ao I3E Open, que é uma das partes da competição da CBR, que é a competição brasileira e latino-americana de robótica. E no nosso trabalho, a gente divide ele em várias partes para que fique mais fácil mesmo da gente integrar tudo do final. E nós dividimos basicamente em 3 áreas principais, que é a parte de mecânica, a parte de eletrônica e a parte de software. Sobre a parte de mecânica, nosso trabalho ele possui 3 etapas basicamente, que é a parte de projeto, a parte de prototipagem e a parte de produção. Na parte de projeto, que está exemplificado por essa imagem, nós utilizamos vários softwares como de CAD mesmo, como principalmente AutoCAD, SolidWorks e o Inventor, que a gente possa projetar mesmo como que vai ser o nosso robô. Também, além disso, fazer algumas simulações, coisa que é muito importante. De simulações essas de várias ocorrências que podem acontecer no campo de prova. Logo depois a gente passa para a parte de prototipagem, que nós criamos protótipos mesmo com materiais diversos, assim, muitas vezes até mesmo papelão e o que tiver, só para a gente ter uma ideia mais palpável, mais real de como que será aquele robô, aquela peça dali para frente. Até o momento que a gente chega na parte de produção mesmo. E que a gente utiliza vários materiais, pelo menos na parte da mecânica, principalmente madeira e mais principalmente ainda o MDF. E algo que é muito comum aqui na Campus Party, que é muito comum, a gente vê em todo momento aí, principalmente na parte de design, que é a impressora 3D. Nós temos impressora 3D lá no Lex, né, juntamente com a Macro, e que a gente consegue produzir assim, de forma bem efetiva mesmo, grande maioria das vezes, de forma a ser aplicado no próprio robô mesmo, essas peças que são impressas em 3D. Muitas vezes quando a gente vai fazer o robô, né, a gente vê que ele tem vários sensores, ele tem motores, e o que a gente vê é que muitas vezes a gente quer pegar os sinais desses sensores e melhorar eles antes de trabalhar com eles, ou então a gente usa muito o Arduino para controlar o nosso robô, e o Arduino às vezes não consegue acionar um motor por conta própria, e também como os nossos robôs são móveis, eles têm que ser alimentados por uma bateria, e a energia dessa bateria tem que ter uma certa qualidade para que o robô funcione adequadamente. Então, na parte eletrônica, a gente projeta circuitos para resolver esse tipo de problema. Igual o Rafael falou, a gente tem um processo muito parecido nesse sentido de, primeiro você pega a sua necessidade, projeta uma solução usando um software. No caso, a gente usa softwares que permitem para a gente simular o funcionamento do circuito e também fazer o projeto da placa de circuito. E, por fim, a gente vai para a parte de construção, com a fabricação da placa, a colocação dos componentes e testes para ver que está funcionando adequadamente. Não está passando? Problemas técnicos. Passou. Como nós competimos em categorias que usam robôs autônomos, a parte de software desses robôs acaba tendo que ser bastante robusta. Porque o robô ser autônomo quer dizer que quando você coloca ele no campo, você não pode ter mais nenhum contato com ele. Você não pode usar um controle remoto, por exemplo, para guiar esse robô. Então ele tem que tomar as decisões por conta própria. E aí a gente vai ter esse software no robô que vai ajudar ele a entender o campo à sua volta e tomar as decisões necessárias a completar a missão que ele foi dada. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o I3E Open. E voltando um pouco, o I3E Open, ele propõe desafios muito relacionados ao nosso dia a dia mesmo. E um exemplo mesmo foi o I3E Open, que nós participamos no ano de 2013, que nós deveríamos construir um robô
que deveria ser colocado no campo de prova. O campo de prova é uma caixa de areia cheia de obstáculos, como vocês podem ver, mas além desses obstáculos, teriam várias latinhas de refrigerante cravadas na areia. E esse robô deveria ser deixado lá, deveria desviar desses obstáculos e identificar as latas de refrigerante para assim poder recolhê-las. Esse aqui foi um protótipo que nós desenvolvemos em 2013 para fazer essa tarefa mesmo, junto aí, como vocês podem ver. Leve spoiler do vídeo. Como vocês podem ver, esse aqui foi um manipulador que foi desenvolvido para recolher essas latas. E aqui dentro tem essa parte de alimentação dos circuitos, a parte de acionamento dos motores e tudo mais. Eu estava falando lá que o robô tem que ser capaz de detectar o seu ambiente para conseguir executar uma missão, né? A gente tem aí o craque da nossa equipe, Rafael, brincando ali com a esteira. E ela está seguindo uma bolinha laranja. Então o que ela faz aí é pegar a cor dessa bolinha, que é muito diferente do ambiente, detectar na imagem se ela está do lado esquerdo ou do lado direito, se ela está perto ou se ela está longe. E com baseado nisso ela toma decisões para ir para um lado ou ir para o outro. Esse demo aqui a gente está mostrando ali na Finite. Então, se vocês quiserem passar lá amanhã, vocês vão poder ver ela funcionando. Pode conversar melhor com a nossa equipe lá. O Blank disse craque, gente, mas eu deixei a bolinha escapar várias vezes, que esse foi o vídeo ficou bom, né? Provando que não precisa saber jogar bola para fazer robô nenhum. Eu queria falar de outro robô muito interessante, que é o nosso barco robótico aqui. Que ele foi... Algumas das principais características dele são que... a gente vê aqui que ele é um barco, primeiro. Isso é uma coisa um pouco incomum para um robô autônomo, porque ele é cheio de componentes eletrônicos e de um computador, e isso não combina bem com a água. E também outra característica bem importante dele é que esse manipulador aqui que fica em cima dele, que é um projeto lá da nossa equipe. Achei um vídeo dele funcionando lá na competição. O desafio desse ano, ao contrário do Rafa, que pode definir a missão do robô, a nossa missão é definida pelas regras do desafio. E aí o desafio era baseado em transporte naval. Então você tinha blocos de um lado de uma piscina que representavam cargas, e esse robô está fazendo aí, ele está virando agora e trazendo um bloco. O que ele tem que fazer é pegar os blocos de um lado da piscina e levar até o outro lado. Voltando à parte mecânica, agora falando um pouco sobre a parte mecânica do barco. Esse aqui foi o que nós desenvolvemos da parte mecânica aqui, relacionado à parte de flutuação, e aqui é a primeira versão do nosso propulsor. Nós utilizamos aqui 2 andares, porque nós tínhamos a missão de dividir o que seria a parte de eletrônica, a parte dos manipuladores propriamente, até mesmo por um motivo de organização, que é algo que é pontuado na competição. Na parte de baixo, nós embarcamos a maior parte, na verdade, da eletrônica, contando aí com o notebook que a gente utilizou, com também alguns dos controladores que nós utilizamos também. E quando nós deixamos aqui na parte de cima, como você também pode ver aqui na frente, é a parte do manipulador propriamente dito. E esse aqui foi a primeira versão do nosso propulsor também, que nós acoplamos um de cada lado, que o Blanco também já havia comentado. E aqui também nós utilizamos esse mesmo arquivo para fazer esse projeto, para tentar também adequar mais para a parte da competição mesmo. Mas como vocês podem ver, nós melhoramos, nós utilizamos agora essas ventoinhas aqui de computador mesmo, que são esses coolers. E tínhamos uma missão também de que ele deveria ser totalmente estável, porque a gente utilizou o notebook do Blank embarcado e não é nada legal, assim, você vê o seu notebook navegando ali ao léu a 3 centímetros da água e você tem que confiar, então é acertar mesmo. Falando aqui um pouco do manipulador, quando a gente foi ver a especificação da competição, a gente viu que alguns blocos poderiam estar até 1 metro de distância do barco. Então colocar uma vara de 1 metro em cima do barco para alcançar o bloco não seria uma opção viável. A solução que a gente acabou encontrando foi fazer esse manipulador aí, que está mostrado na imagem, que o funcionamento, ele é um manipulador que funciona como um caracol. Ele enrola para dentro dessa casinha aqui, e quando o robô chega lá ao porto, ele desenrola e consegue alcançar os bloquinhos. O princípio de funcionamento dele é que ele é composto de diversos blocos ligados, e esses blocos conseguem dobrar para um lado, mas não para o outro. De forma que, na hora de subir aqui, ele consegue fazer a volta e subir,
mas na hora que ele sai, a gravidade tenta puxar para baixo, mas ele não desdobra. Então ele consegue permanecer rígido, chegar lá até onde que o bloquinho está. Aí tem um vídeo dele funcionando, né? Nesse vídeo dá para ver também essa garra que ele tem aqui na frente, que é outro projeto aqui da equipe. E a gente vê que a ideia dele é alinhar com o bloquinho, usando essa base giratória. Aí ele abre a garra, chega até o bloco, tem um sensor na garra para detectar que chegou, e aí ele fecha a garra e traz de volta. Isso tudo autonomamente, sem atuação humana nenhuma. Justamente. E aí, uma coisa que às vezes é um pouco difícil de explicar, porque é um tema para uma palestra inteira, mas fica um pouco no ar como é que um robô desses consegue fazer todo esse lance de ir lá de um lado da piscina e voltar até o outro lado sem nenhuma intervenção humana. Como é que eu faço um programa que consegue fazer isso? Geralmente, e, em suma, sempre acaba se resumindo ao seguinte processo. Você sempre tem ter parte do código que consegue perceber esse ambiente ao redor. Isso às vezes a gente faz com visão computacional, ou então um sensor, como por exemplo o sensor ultrassônico para ver a distância. Ou então aqui no caso da garra a gente tem um sensor infravermelho que vê quando que entrou alguma coisa aqui dentro da garra. E isso vai parar num software. A partir dessas informações você tem que ser capaz de fazer um planejamento de o que você vai fazer em seguida. Ou seja, você tem que escrever um software que sabe, por exemplo, eu estou no começo da competição, eu estou no final da competição, ele tem que contar, por exemplo, quantos bloquinhos que eu já carreguei para saber se eu já terminei de carregar os meus bloquinhos, se eu tenho que parar de ficar vindo e voltando, porque não adianta você procurar bloquinhos se já acabou. Então o programa tem que fazer esse tipo de coisa. E a partir disso o programa define um planejamento do que o robô vai fazer mesmo. Por exemplo, se ele vai atravessar a piscina, esse programa ele vai gerar uma trajetória de que o robô tem que seguir e, por fim, chega a parte de controle, que é justamente a partir de uma definição do que você tem do que você quer fazer, você usar esses sensores para garantir que isso realmente vai ser o que vai ser feito. Por exemplo, se eu pegar o barco e acelerar até o outro lado da piscina, se o programa não tiver de olho para saber quando que ele está chegando, o barco só vai chegar lá e bater. Então já tem que começar a fazer uma atuação antes disso, para que tudo dê certo. Bom, finalizando, nós gostaríamos de agradecer, principalmente aos nossos patrocinadores, FAPEMIG, CAPES, CNPq e a Microfarad, que é um dos nossos maiores apoiadores no momento também. Para contato, esse é o site do Macro, a nossa página no Facebook, a gente pede que todo mundo curta a nossa página no Facebook. Agradecemos também ao pessoal que está assistindo a gente por streaming agora. Muito obrigado, gente. Sobrou alguns minutinhos, então se vocês quiserem fazer algumas perguntas ali, o Rafael vai estar com o microfone, vocês podem perguntar e ele leva o microfone aí em vocês. Eu queria saber se os softwares são escritos em linguagens comuns, tipo Java, PHP, ou se há alguma linguagem acadêmica específica para essas coisas. Muito boa pergunta, porque uma coisa que eu não falei aqui é justamente que a gente usa muito C++, Python, que são linguagens bem conhecidas, mas uma coisa que eu esqueci de falar e que é muito importante de frisar é que boa parte das ferramentas que a gente usa para fazer esses programas e esses robôs são ferramentas de código aberto e que tem bastante tutoriais na internet. Então, por exemplo, para a parte de visão a gente usa muito OpenCV. Para integrar os vários softwares que rodam ao mesmo tempo dentro do robô, a gente usa uma plataforma que chama ROS, que é um sistema operacional para robôs, e que também é código aberto e você pode procurar. Então, assim, se você pegar no seu quarto mesmo, com uma webcam comum, igual essa webcam que está aqui na frente da esteira, e definir, e procurar, por exemplo, um tutorial de como que você faz o acompanhamento de uma bolinha, ou então faz o acompanhamento, faz uma detecção de rosto, muitas vezes você vai encontrar. Isso são técnicas que a gente usa lá para fazer as coisas mesmo. Um outro ponto importante também a gente citar é que às vezes a gente pensa na robótica como um campo inatingível, assim, que está restrito às universidades, e isso é uma falácia, assim, sabe? As ferramentas, a grande maioria delas, há ferramentas gratuitas de código aberto, então qualquer pessoa poderia utilizar da maneira que achar mais conveniente, sabe? E não só na universidade, mas também em casa, como hobby, nas escolas também, escolas de ensino básico, ensino médio,
que é aberto para todo mundo. Exige muito esforço para aprender, para saber utilizar, mas é aberto, assim, não é nada impossível e inatingível, né? Mais alguma pergunta? Assim, em questão do drone, né, do veículo aéreo não tripulado, a parte da estabilidade, né, quando ele se desequilibra, vocês usam PID para ele se... Não. Assim, uma das linhas de pesquisa que a gente trabalha é justamente a parte de projeto de controle. Então, normalmente, se a gente pegar esses comerciais, o que eles mais usam são leis de controle PID, que são leis que são proporcional ao erro do que a gente quer seguir com relação ao que a gente está medindo. Normalmente, a gente usa os VANTs como plataformas de teste, né? Então, justamente testes de estratégias de controle. Daí a gente vai desde controle não linear, controle robusto, parte de controle preditivo, mas PID é o que a gente menos acaba usando mesmo, no ponto de vista de pesquisa. Okay. Também queria fazer uma pergunta sobre o drone. Vocês deixam a carga pendurada e ela fica balançando, vocês tentam consertar isso. Isso. Não seria mais interessante a carga então ficar grudada no drone, tipo, vocês puxarem completamente ela para ela não poder balançar? Sim e não, depende da missão. Essa é uma boa pergunta. Por exemplo, tem missões que a gente quer detectar mina terrestre, né? Então, a carga em si é um sensor magnético para detectar. Então, a gente tem que voar com o VANT longe do solo, mas com o sensor passando rente às minas para detectá-las. Outro problema seria uma missão completa, eu diria para ti, que é, por exemplo, a gente vem com um VANT, com vamos dizer que com o cabo enrolado dentro do VANT, a gente vai querer agarrar uma carga, então a gente desce esse cabo, agarra a carga, mas nessa parte de pegar a carga e se manter em voo e recolher o cabo para armazenar a carga, tem toda a parte que a carga pode ficar balançando e pode acabar desestabilizando o próprio veículo. Okay. A gente tem mais um tempinho, mais alguma pergunta? Então, beleza. Caso a gente vai estar aqui também no finalzinho para a gente trocar uma ideia aí. Okay. É isso. E só complementando, o pessoal da Autobots, eles vão dar um workshop agora sobre Arduino, ok? É aqui do lado, né? Então, se vocês também tiverem interesse, bom, tinham inscrições, mas dá para assistir, não tem material para todo mundo, mas dá para assistir e pegar algumas ideias de como programar e utilizar a plataforma Arduino, ok? Então, obrigado aí pela atenção. Até mais.